narrado por Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o mestre da lei levantou-se e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou-lhe: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Disse-lhe Jesus: O que está escrito na lei? Como lês? Então ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então Jesus: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, todavia, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu-o e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou ainda 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando-lhe: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Então perguntou Jesus: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu lá nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então Jesus: Vai e faça a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato, como ouvimos na primeira leitura, amados e amadas, aquilo que o Senhor nos pede não nos é impossível de ser realizado. O Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, nada nos pede sem que Ele primeiro já o tenha feito. Notem, diz-nos para que amemos até os inimigos que nos ofendem, nos maltratam e nos golpeiam. E o que faz Ele? Senão, perdoa-nos, pecadores que somos. Dá o perdão aos seus algozes, aos verdugos que o maltratam e com flagelos ferem a carne. Jesus então nada nos pede, sem que antes faça Ele primeiro e seja-nos o modelo, o exemplo. Diz-nos para que lavemos os pés uns dos outros, e é Ele quem primeiro se abaixa e lava os pés dos seus apóstolos. Pensemos, pois, os anjos nesta hora, estupefatos, vendo o Criador ajoelhar-se diante da criatura. Se não é isso que quer o Senhor, que também nós aproximamos e dele aprendamos o serviço generoso e não o serviço que ensoverdece, que nos põe vaidosos e orgulhosos, senão o serviço que nos faz ainda mais humildes, para que o nosso louvor seja sincero e agradável a Deus. Se Deus nada nos pede que não possamos cumprir, o que agora põe-nos o Santo Evangelho? De verdade, qual é o maior mandamento? E aquele que imediatamente o segue, como se uma extensão sua fosse. Aquele mestre da lei,
para colocar Jesus em dificuldade, pergunta-lhe: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Pergunta errada, amados e amadas. Qualquer um pode perceber ali ou dizer que a intenção daquele mestre da lei foi uma intenção boa. Ele era um homem de bom coração, mas nós ouvimos o introito. A introdução diz assim: para colocar Jesus em dificuldade. A pergunta fora feita de modo errado. Como deveria a pergunta ter sido formulada? Senhor, o que devo, por agradar a Deus, fazer para então ter a vida eterna? Notem, para agradar a Deus, o que devo eu fazer enquanto aqui estou e um dia contar com a sua visão beatífica, com o seu olhar benfazejo do céu? Aquele homem pergunta: o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Não pensou Deus, não pensou uma forma de agradar a Deus, senão um jeito de garantir o seu futuro este na eternidade, desfrutando de uma paz ininterrupta, inquebrantável. Quais não são as nossas perguntas também hoje? Talvez feitas com o mesmo caráter. Aparentemente, uma pergunta que guarda algo de bom, mas esse algo bom é só para nós. Não agimos com vistas a beneficiar o outro e ajudá-lo, senão a nós mesmos, colocando em primeiro plano os nossos interesses. A pergunta então qual foi? O que preciso fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus responde àquele homem com uma pergunta: o que lês? O que está escrito na lei? E a resposta é: bom, a lei diz-nos assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu ser, e ao próximo como a ti mesmo. Pois bem, respondeste corretamente, faz isso. Para se justificar, veio outra pergunta. Ora, olhem a frase: para se justificar. É como se aquele mestre da lei, ouvindo o elogio de Jesus, disseste corretamente, quisesse explicar a ele que tudo sabe, mas que se algo impede de cumprir o que a lei lhe determina, se algo impede, é a incompreensão acerca deste próximo. Quem é ele? Quem é o meu próximo? Notem, queridos, aquele homem sabia tudo o que a lei impunha. Ele tinha uma fé teórica, ele conhecia os preâmbulos, as minúcias da lei, mas não chegara a cumpri-la, porque não sabia ele quem era o seu próximo. Será? Não se escondia ele atrás desta dúvida, exatamente para não sair do seu quadrado e deixar o seu conforto e assim aventurar-se no auxílio ao irmão? É muito cômodo dizer que se ama a Deus, não saindo ali do seu pequeno espaço, ainda reclinado sobre os seus próprios interesses. Isso é muito fácil. Mas Jesus responde, ele fala àquele mestre da lei: quem é o seu próximo? Se não vejamos, aquele mestre da lei tinha uma fé teórica, sabia tudo, conhecia tudo, como muito provavelmente também nós conheçamos. Se alguém nos perguntar algo no catecismo, muito provavelmente, ainda que demoremos para responder porque pensaremos, resposta daremos, e não será de todo errada. Mas será que é isso que agrada a Deus? A fé teórica não suplanta a fé prática. A fé teórica não supõe que então a fé prática aconteça. Na verdade, exige-a. Notem, a fé teórica não supre, não substitui
fé prática exige água. E caso não tenhamos esta fé transformada em atos, amados e amadas, inertes seremos considerados por Deus. Em outras palavras, a fé teórica, por mais piedosa que seja, não comove a Deus, sequer o move a fazer aquilo que lhe pedimos, exatamente porque não nos movemos em fazer o mesmo em favor dos nossos irmãos e irmãs. Compreendem? Como podemos esperar que Deus se mova a fazer o que lhe pedimos, se exatamente isso que lhe pedimos é o que também o irmão nos pede, e a ele esse favor recusamos? É como rezar o Pai Nosso. Dizemos nós: perdoai-nos, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condição. Como pode Deus nos perdoar, porque este perdão nos suplicamos, se não perdoamos aos irmãos que faltas nos cometem? Como se moverá Deus em nosso auxílio, se recusamos o auxílio àquele que caído está e que de nossa ajuda precisa? Então, mais que uma fé teórica, é necessário uma fé levada à concretude dos dias, a gestos que se façam presentes na vida dos irmãos e irmãs. A parábola que Jesus conta, isso mostrou aquele homem, e isso nos mostra. Passaram o sacerdote e levita, olharam para quem caído estava, ali, nu, sem nada mesmo, ferido e sangrando. Apenas o viram e foram embora. O samaritano viu, aproximou-se, sentiu compaixão e cuidou dele. Então não basta vejamos, sequer basta compaixão tenhamos, é necessário sirvamos, acolhamos, cuidemos. É isso que quer Deus. Então o bom samaritano aproximou-se, teve compaixão, tirou da sua bagagem óleo e vinho, lançando óleo e vinho sobre as feridas daquele homem, com vistas a curá-las, minimizar-lhes a dor. E ainda levou-o àquele lugar, a uma espécie de hospedaria, cuidou dele e em seguida deixou esta incumbência a quem dono era daquele espaço. Por que eu estou salientando isso? Porque ele não simplesmente tomou o homem e delegou a terceiro o dever de cuidar-lhe. Quantas vezes é isso que fazemos? Delegamos, ordens apenas damos e deixamos ao outro uma obrigação que primeiro é nossa. Ficou claro, não? Querem ver? Na prática ainda, é como missa. Alguém vai, marca a intenção de missa, mas a essa missa não comparece, dela não participa. O que fazer-se que uma missa marca, mas ali não está no momento de rezar? Dá à comunidade um compromisso que primeiro é seu, delega. Antes está lá para rezar e sentir que todos com ele rezam naquela mesma intenção, e que ele também é disposto está a rezar por todas as intenções que os demais irmãos e irmãs trazem consigo e põem no altar. Compreendem? Então não se trata aqui de delegar uma obrigação que primeiro é nossa. Aquele samaritano cuidou das feridas, esteve junto, próximo
e quando precisou ir embora, incumbiu terceiro de fazer o mesmo. No caso da parábola, incumbiu a igreja de fazê-lo. O bom samaritano é Jesus, e que quando parte para o Pai, deixa à igreja a missão que terrena era sua. Compreendem? Com a ascensão de Jesus, termina a sua missão terrena, inicia-se a missão dos apóstolos, inicia-se a missão da igreja. Então vamos recapitular o que nós temos aqui. Qual é o mandamento mesmo? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos. Para explicar e encerrar já essa homilia, digo-lhes, Jesus não poderia mesmo se contradizer. Isso que Ele nos diz hoje é o que nos vem dizendo desde sempre. Isso que Ele nos fala agora é o que nos falou outrora. Lembram-se da pergunta que faz Ele por 3 vezes a Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Apacenta então as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Oh, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, esse amor que dizes ter por mim se prova no cuidado que has de ter com as minhas ovelhas. Se tu me amas mesmo, haverás de cuidar dos que eu amo. Sim, por quê? Se Deus ama a todos, quem sou eu para odiá-los? E se Deus a todos perdoa, quem sou eu para negar o perdão àquele que me ofende? Vejam como é consequência. Ninguém pode dizer que ama a Deus e não amar o seu irmão concomitantemente. Então é consequência. Pedro, tu me amas? Pois se tu me amas, tu haverás de cuidar e apacentar das minhas ovelhas. O mesmo vale para o mandamento primeiro, que é seguido de outro não menos importante. Ama o Senhor teu Deus e por conseguinte ama o teu próximo. É isso. Se nós amamos a Deus, necessariamente temos de amar o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? Façamos a pergunta que fez aquele mestre da lei: quem é o nosso próximo? Senão aquele que precisa de auxílio e estamos próximos e temos o dever de ajudá-lo. O próximo, não só o próximo fisicamente, é aquele que precisa de auxílio. Eu tenho os recursos, e por que não o ajudo? Haverei de ajudá-lo. É simples assim, queridos. Então, tu me amas? Cuida dos meus. Tu me amas? Ama também o teu próximo. Ama também o teu irmão, a tua irmã. Pois se odiares o teu irmão, é isso que tendes para comigo. Ódio também, indiferença, desleixo, apatia. Tu te afastas de mim à medida que este afastamento eu vejo teu em relação aos teus irmãos que de ti precisam. É simples assim. Então, queridos, vivamos esse mandamento. Se amamos a Deus, haveremos de nos desdobrar para cuidar dos irmãos e irmãs à nossa volta. Não basta ver, não basta sentir dó, pena, compaixão. É preciso cuidar dele, assim como faz Jesus conosco.